Vamos lá, eu queria falar com vocês sobre Efésios 2, de 1 a 10. E nesse texto eu quero falar sobre a suprema riqueza da graça de Deus. Então grave aí, suprema riqueza de sua graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, preste muita atenção, meu amado, do Espírito que agora, no tempo presente, atua nos filhos desobedientes, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Quando você olha para o texto aí, verso 7, ele diz, para mostrar, olha o propósito aí, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu queria falar sobre esta suprema grandeza de sua graça. Há 3 verdades inseridas neste texto que nos levam a compreender esta suprema riqueza da sua graça. Veja bem que ele está falando da graça, mas ele fala que a graça é rica e é suprema. Ela é supremamente rica, por quê? Então vamos lá. Dá para apagar essa luz aqui, por favor? Só a última aqui de trás. Isso, aí tá bom. Tá bom assim? Melhorou, né? Então, as 3 verdades inseridas nesse texto. A primeira, irmãos, a graça é supremamente rica porque ela age no nosso contexto sem Cristo. O que é isso? Deus salva gente miserável, Deus salva gente ruim, Deus salva gente pecadora. Então veja bem, qual era a nossa condição antes da nossa conversão? Primeiro, o texto mostra que estávamos mortos em delitos e pecados. A graça de Deus, o favor de Deus nos foi dado, não quando estávamos bonitinhos, não quando estávamos cheirosinhos, não quando estávamos lavados dos nossos pecados. Ela foi nos dada quando nós estávamos mortos. E o que é que manifestava, o que é que decretava a nossa morte? Os nossos delitos e os nossos pecados. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. As nossas maldades fazem separação entre nós e Deus. Então Deus mostra que a sua graça é supremamente rica, porque ela atua em gente pecadora, gente morta. Antes de você vir a Cristo, você estava morto. Por isso que Deus disse para o homem, não coma daquela árvore, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E o homem comeu e
foi separado de Deus. A palavra morte quer dizer separação. Depois dessa separação, o homem passou a andar, segundo o verso de número 2, no curso deste mundo. Então veja bem, que o mundo tem um curso traçado pelo príncipe das potestades do ar. Quem é esse espírito? Diz aí, é um espírito que atua onde? Nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São os filhos do desobediente Adão. São os filhos dele. Quem são? Somos nós, que antes de termos a Cristo, por isso que ele falou outrora, quer dizer, fala para a igreja, antes vocês estavam andando no curso do mundo. A graça de Deus é suprema, porque a graça de Deus se revela, o favor de salvar as pessoas se revela dentro do curso do mundo. Satanás traçou um curso para andarmos, e nós andávamos. O que tem no curso do mundo? Vocês se lembram que vocês faziam lá? Eu me lembro o que eu fazia lá. Eu me lembro bem. Pecados sexuais, pecados de vício, pecados de violência, pecados de usurpação, de mentira, de fraude, de enganação. Isso tudo faz parte do curso do mundo. Quando você olha para o Brasil e olha para o governo brasileiro, não desanima? Desanima ou não desanima? Qual a sensação que a gente tem? Por que ninguém faz nada para cessar a violência nesse país? Por que ninguém levanta um dedo para cessar a corrupção nesse país? Por quê, meu irmão? A corrupção, ela está infiltrada em todos os ramos da sociedade. E sabe onde ela começa? Ela começa no coração do homem. E sabe por que ela está no coração do homem? Porque ela está no curso do mundo. E sabe por que ela está no curso do mundo? Porque o curso do mundo foi traçado pelo príncipe das potestades do ar, isto é, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então toda a maldade que nós vemos no Brasil é reflexo do que é o homem, é reflexo do que Satanás fez com o homem, e até podemos dizer do que o homem deixou Satanás fazer com ele. Por isso a graça de Deus é supremamente rica. Ela não é só graciosa, ela é suprema, tem uma riqueza suprema, porque ela atua nessa gente suja, nessa gente que está chafurdada no lamaçal do pecado. E olha só, ela também é supremamente rica, porque ela atuou em nós e atua naqueles que por natureza são filhos da ira de Deus. Como é isso? Quando nós nascemos separados de Deus. Por quê? Porque o nosso primeiro ancestral lá atrás na história, ele atraiu sobre ele a ira de Deus. Ele se tornou inimigo de Deus e amigo do diabo. Ele ficou ao lado do diabo contra Deus, e ele foi expulso do paraíso por causa disso. Portanto, os filhos dele são filhos da ira de Deus, são filhos do inimigo de Deus. Percebe isso? Que coisa horrível. Mas Deus é gracioso, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, andando no curso do mundo, sendo nós filho da ira, ele nos salvou em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Então, a primeira característica que podemos ver nesse texto, que nos mostra a suprema grandeza da graça de Deus, é a nossa condição antes da conversão. Olha aí, mortos, andando no curso do mundo, chafurdados no pecado, e por natureza, filhos da ira. A graça também é demonstrada na nossa condição em Cristo. Então eu queria que você olhasse para a palavra aí. Olha o verso de número 5. No verso de número 5, nós vemos que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amados, olha o que ele fez. Que Deus gracioso. Ninguém de nós podia se salvar. Nós éramos tão sujos, imundos, separados de Deus, inimigos da cruz, inimigos do rei, que ele, para nos agraciar, sabe o que ele fez?
Ele fez um link. Imagina o seu seguinte, que você é uma estopa que não pega fogo, porque você está umedecido por água, e água é inimiga de fogo. Tá aí, tudo bem? Como que você faz para uma estopa que está encharcada de água pegar fogo? Você faz ela secar, você bota fogo nela, bota ela perto do fogo, você junta ela àquilo que é quente para evaporar a água, e quando a água evapora toda, o que acontece com essa estopa? Ela pega fogo. Sabe o que Deus fez para a gente ter santidade que a gente não tinha, para a gente ter limpeza que a gente não tinha, para a gente se tornar amigo? Ele fez um link. A esponja cheia, a estopa cheia de fogo, que foi colocada perto da estopa cheia de água, foi Jesus. Ele, para nos abençoar, ele nos ligou a Cristo, ele nos juntou a Deus. Vocês receberam graça em Cristo, juntos com ele. Veja lá, verso de número 5. E ele vos deu vida como? Estávamos mortos. Vida juntamente com Cristo. Quem é a vida? Quem é a vida? Quem disse eu sou a vida? Ele disse eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Amém? Então, como que Deus poderia nos dar vida? Ele tinha que nos ligar à vida. Ele tinha que colocar a gente grudado com a vida. Então ele tinha que nos ligar a Cristo. Agora, o que você acha, meu amado? Jesus, santidade pura, e nós, pecado imundo. Para recebermos purificação de pecados, ele precisou nos ligar ao Santíssimo. Para recebermos graça, ele precisou nos ligar a desgraça à graça. Toda a imundícia que era nossa, Jesus teve que partilhar conosco. Todo o erro que era nosso, Jesus teve que partilhar conosco, mesmo sem ter cometido erro. Você imagina que situação o Pai colocou o Filho por nossa causa, para que pudéssemos pegar fogo, para que pudéssemos acender, para que pudéssemos ter vida. Olha que graça maravilhosa, que para curar esses enfermos, Deus colocou o Santo Jesus próximo de nós, para pegar as nossas doenças e levar sobre si. Para nos limpar do pecado, colocou aquele sangue remidor sobre nós, para nos limpar do pecado. Então Deus, ele não só nos dá vida, mas ligando-nos a Cristo, ele nos dá ressurreição também. Então nós somos ressuscitados. Nós não recebemos vida e ficamos lá estagnados, mas recebemos ressurreição. Pudemos levantar dos nossos túmulos, pudemos sair da nossa condição de morte, da nossa condição de sepultamento, daquelas coisas mortas nas quais estávamos sepultados. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Portanto, Deus não somente nos deu vida, mas nos libertou do poder do pecado. Amém, queridos? E aí, por fim, a nossa nova condição em Cristo nos colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Veja o verso de número 6. Sabe o que quer dizer isso? Não só recebemos vida, não só ficamos livres daquilo que nos aprisionava, mas fomos colocados para estar assentados, reinando em vida. E isso é muito importante você entender. É por isso que eu quero que essa semana você exercite a autoridade dada em Cristo. Você já pode dizer para os demônios: saia em nome de Jesus. Você já pode dizer para as enfermidades: saia em nome de Jesus. Você pode dizer para a maldade: vá embora em nome de Jesus. Você pode dizer para o pecado: eu não te aceito em nome de Jesus. Você pode dizer para as maldições hereditárias, as suas maldições familiares: eu não quero mais você na minha vida.
Daqui para frente será diferente. As minhas gerações futuras receberão a graça de Deus. Você já recebeu as armas espirituais para reinar em vida através de Jesus Cristo. Então veja bem, primeiro, a graça se revela em gente miserável que nem a gente. Agora, mostra que ela se revelou nos unindo a Cristo, o imundo ao santo, o podre ao perfeito, o miserável ao rico, glorioso. Amém? Amém ou não amém? Então eu e você não podemos nos gabar de que somos salvos ou de que nos salvamos. Ninguém aqui tem condição de se salvar, mas nós podemos nos gloriar sim. Nós podemos nos alegrar sim, em que fomos agraciados por nosso Deus, em que recebemos a redenção por meio de Jesus Cristo, em que recebemos a ressurreição por meio de Jesus Cristo, em que fomos colocados assentados nos lugares celestiais por meio de Jesus Cristo. Portanto, já reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. Amém? Então ninguém aqui mais precisa aceitar viver miseravelmente como um pecador sórdido, sujo, que só tem os conceitos do mundo em sua cabeça e que acha que só vai ser feliz se fizer do jeito que o mundo faz. Vocês estão aqui, eu já disse isso mais de uma vez, eu repito, vocês só estão aqui porque vocês viveram o mundo e sabem que o mundo não vale a pena. Amém ou não amém? Por isso nós vamos seguir adiante, por isso nós vamos seguir com nossos olhos em Cristo Jesus. Mas olha, essa graça é tão suprema, essa graça é tão rica, que não somente nos trata no nosso pecado e nos dá vida juntamente com Cristo, nos ressuscita, nos coloca nos lugares celestiais em Cristo, mas olha o que ela faz mais. Acho que é bom apertar, eu tenho que apertar aqui. Ela também nos dá um novo propósito de vida, que é o propósito de Deus. Preste muita atenção nisso. Pedro, quando pregou lá no Pentecoste, ele fez uma pregação de aproximadamente 3 minutos. E quando acabou a pregação, perguntaram a ele: que faremos, pois, agora, irmãos? Aquelas nações que estavam ali, agora tinham ouvido sobre a salvação, tinham ouvido sobre a vida que é em Cristo Jesus, mas o que fazer? Então você acabou de ouvir que Deus te amou, que Deus te agraciou quando você não podia fazer nada por você mesmo, porque você estava morto, porque você estava refém do curso do mundo, porque você andava ali e porque o príncipe das potestades do ar operava em você como filho da ira de Deus, e Deus não podia atingir você. Mas Deus, para te agraciar, te uniu a Cristo. Jesus levou sobre ele os teus pecados, Jesus levou sobre ele as tuas doenças, Jesus levou sobre si as tuas enfermidades, Jesus levou as suas dores, Jesus levou o castigo que você merecia e que eu merecia, Jesus levou sobre ele. Então fomos sarados, fomos curados, libertos, ressuscitados, colocados em lugares celestiais em Cristo. Mas não somente isto, Jesus nos deu um novo propósito de vida. Gente que não sabia o que fazer, eu vi, alguém postou, gostei muito, até compartilhei no Facebook, né? Vocês viram que eu fiquei bastante no Facebook hoje, né? Já falei umas 3, 4 vezes no Facebook aqui, né? Mas que o milionário morreu, o pastor Sérgio postou isso aí. O milionário morreu, aí ele pediu para que fizessem 3 coisas no funeral dele. Ele pediu que os médicos dele carregassem o caixão dele, que pegassem todo o recurso dele, todo o dinheiro, todas as preciosidades, e durante o enterro jogassem no chão dinheiro, coisas preciosas que ele tinha, e pediu para que ele fosse enterrado com as mãos para fora do caixão, e de uma forma que todos pudessem ver para fora do túmulo. Aí perguntaram para ele: por que o senhor quer que faça isso? Ele falou: porque eu quero que os médicos saibam que eles não têm poder para curar ninguém da morte, que as riquezas não podem salvar ninguém, e que aquele que morre não leva nada nas suas mãos, ele vai de mãos vazias. Achei muito legal isso. Eu só queria ver um rico fazer isso, né?
Os caras ficam pensando que vão levar mesmo, né? É ou não é? Fica pensando que vai levar. É um negócio estranho demais. Então, esse cara mostrou a falibilidade da vida, a miséria da vida humana. Ninguém leva nada mesmo. Ninguém leva nada. A gente viu aí, ó, cantor morrendo de overdose, né? Nós vimos agora um líder aqui da Venezuela, Hugo Chávez, pedindo aos médicos. Eu imagino a angústia daquele coração, tadinho. Depois de ser tão poderoso, dar de dedo nos outros, mandar prender até gente, só porque não gostavam da filosofia dele, de governo, mandou prender gente e fez barbaridades. Agora, esse cara está nas mãos dos médicos. Sabe o que ele pede para os médicos? Por favor, não deixem eu morrer, eu quero viver. Só que ele esqueceu que quem manda nisso está mais em cima, é o médico dos médicos. A hora que chega a hora de se apresentar diante de Deus, pode pedir, pode pagar, pode fazer o que você quiser, porque não adianta. Chegou o dia. Ou você está preparado para o encontro com o Rei dos Reis, ou você está lascado. Pode acender vela de 1 metro de altura, de 2 metros de grossura, pode fazer quantas rezas, quantas orações, ser amigo de quantos pastores você foi para a caixa prego, meu querido, já era. A Bíblia diz que não tem mais jeito. É aqui, é agora. Hoje é dia de salvação. Por isso, se você reconheceu que a graça de Deus é importante, ela é supremamente rica para você, que te alcança num momento de miséria e que te une a Cristo Jesus, coisa que nós não temos noção do que seja isso. Por mais que eu pregue, eu não tenho noção. Eu tenho que reconhecer, eu não tenho noção do que é estar ligado a Deus. É tão glorioso, é tão supremo, é tão sublime, que eu não posso dimensionar isso jamais. Mas Ele não só fez isso, Ele me deu o ministério de Jesus. Ele me deu o serviço, Ele deu para você o serviço de Jesus. Ele te chama de corpo de Cristo. Olha só, Ele fez isso porque Ele queria, olha o propósito dele, demonstrar nas épocas que viriam adiante esta suprema riqueza da graça dele. A graça de Deus não é barata. Diz para o teu irmão isso. A graça de Deus não é barata. Ela é de graça, mas não barata. Foi pago um alto preço por ela. Foi a vida do Rei Jesus. E ela não pode ser desprezada. Amém? Então veja, Ele queria mostrar a suprema riqueza da sua graça. Você consegue hoje entender? Você consegue entender que homem nenhum pode se salvar, mas que nós somos salvos quando estamos ligados a Cristo? Amém? Que nós podemos ter certeza da nossa salvação porque estamos ligados a Cristo e não pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Ele queria uma outra coisa. Ele queria que ninguém se gloriasse. Veja o verso de número 8 e 9. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E aí ele diz, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E ele completa no verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então olha só o que Deus está fazendo, que coisa maravilhosa. A gente vai lá e dá um dinheiro para o pobre e acha que a gente fez muita coisa. Você não fez mais do que tua obrigação ajudar aquele que está necessitado. Você foi honesto, quer aplauso. Você foi sincero e quer aplauso. Você foi um bom marido e quer que tua mulher bata palma, é teu dever. Você foi uma boa esposa e quer que teu marido bata palma, é teu dever. A gente tem essa mania de ser mimado e achar que quando a gente faz o que é certo, alguém precisa elogiar a gente. Para, meu querido, para com esse discurso de ajuda, de autoajuda, de precisar sempre de um psicólogo perto de você. Ô geração perdida! Ô geração perdida! Todo mundo precisa de uma massagenzinha no ego. Você fazer o que é certo é a tua obrigação. Você ser correto é tua obrigação. Ser honesto é tua obrigação. Ser gentil, educado é tua obrigação de cidadão. Amém ou não amém? Você não merece aplauso não, meu querido, minha querida. Isso é obrigação sua.
Quando você dá o lugar na rua que você ia atravessar, mas você viu que ia vir no carro na preferencial, você deixou ele passar, é tua obrigação. Você viu um ciclista ali, para não atropelar ele, você diminuiu a marcha, teve que esperar alguns segundos a mais para chegar no teu compromisso, é tua obrigação. Amém? Você chegou na fila do supermercado rápido e foi entrar na fila na frente, todo mundo cortar a fila, alguém falou para você, agradece, vai lá para o fim da fila, agradece, é tua obrigação. A gente tem essa coisa de achar que a gente é melhor que os outros, né? A gente transpira poder, a gente exala autoridade, supremacia, mas Deus está dizendo para a gente, tudo que você fizer, não pode te livrar do inferno. Ninguém vai se gloriar na minha presença, porque foi eu que paguei o preço. Jesus está dizendo para você essa noite, foi eu que paguei a tua salvação, fui eu que peguei a tua dívida e cravei ela na cruz do Calvário, foi eu que subi lá e carreguei a tua maldição, fui eu que subi lá e paguei o seu pecado. Você não pode se gloriar na minha presença, porque eu não dou a minha glória a ninguém, eu não divido a minha glória com ninguém. E como isso é bom saber que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus resolvesse dividir um pouquinho da glória dele comigo, eu estaria perdido, porque eu não sei lidar com glória. Eu começo a ficar arrogante com glória, eu começo a ficar orgulhoso com glória, eu começo a achar que eu sou, e aí eu me perco. Graças a Deus, Deus sempre me alerta que eu sou um homem perdido sem Ele. Amém? Suprema riqueza da sua graça, eu quero mostrar que ninguém vai se gloriar na minha presença. Mas no verso 10, ele fala uma coisa maravilhosa. Esse verso 10 sempre é negligenciado. Toda a pregação de Efésios 2 vai até o 9. No 9 para. Talvez porque muita gente não sabe o que fazer com o verso 10. Mas o verso 10 é o complemento fantástico. Ele fala aí, porque agora nós somos feituras suas, quer dizer, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova criação, nós somos um novo povo, um novo Israel. Como povo somos um novo Israel, e como criatura somos novas criaturas. Amém, amados? E agora temos boas obras para realizarmos. E quais são elas? As obras boas que Deus tem para realizarmos. As obras boas são aquelas, como que eu falo isso para você entender de uma vez por todas? Irmão, atravessar a velhinha na rua, na avenida, ateu também pode fazer. Atravessar cego no semáforo, ateu pode fazer. Dar dinheiro para pobre, ateu pode fazer. Dar comida para gente que está com a barriga vazia, ateu também pode fazer. Você veja que eu estou colocando também, não é? Também pode fazer. Mas se a igreja não pregar o evangelho, o mundo morre sem Cristo. Se a igreja não discipular aqueles que se converteram, eles se perdem sem Cristo. Se a igreja não fizer a grande comissão de pregar o evangelho aos quatro cantos da terra, a terra morre sem Jesus e morre soberba, achando que tem o caminho para a eternidade. Porque o homem sem Cristo é soberbo. Então ele preparou obras para que andássemos nelas. As novas criaturas têm novas obras. Quais são as nossas obras? As nossas obras são as obras de Cristo. E Jesus veio ser bonzinho aqui? Não, irmãos. Jesus veio trazer guerra. Guerra espiritual. Jesus veio desfazer a obra do diabo. Jesus veio derrotar o império das trevas, nos tirar dele, nos transportar para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. E é essa a nossa obra. A nossa obra, meu amado, é coisa que ninguém pode fazer. Vamos dar comida para o pobre, vamos dar comida para o barriga vazia, vamos ajudar aquele que está necessitado, vamos ser generosos. Porque dar qualquer coisa, qualquer um pode dar. Vamos ajudar a velhinha a atravessar a rua, como é gracioso você pegar, dar o braço para uma senhorinha atravessar a rua, ajudar um senhorzinho a atravessar a rua. Como é gracioso parar o carro. O duro que hoje em dia é complicado você parar carro para os outros atravessar.
Um dia eu fiz isso, né? Diminuí a marcha, eu vi uma pessoa ia atravessando fora da faixa. Ela vinha atravessando, ela vinha perdidinha, sabe? Sabe aqueles velhinhos que saem de casa e saem meio alopradinho? Eu já estou meio assim já. Sai meio alopradinho, né? Aí ele vai atravessar a rua, ele pensa que é aquele tempo que as carroças andavam na rua. Aí ele vai atravessar a rua meio perdidinho, fora da faixa, ele está assim meio fora de órbita ainda, que saiu de casa já faz uma semana que ele não sai de casa, não vê a luz do sol. Ele está lá meio perdidinho, a luz do sol já está fazendo mal para as vistas dele, as pernas dele são mais pesadas que as dos jovens. Ele está atravessando devagarzinho, você olha e você fala assim, vou diminuir a marcha. Aí você diminui a marcha, porque ele vai passar bem na frente do seu carro. Aí você diminui a marcha, aí o motoqueiro resolve te podar pelo lado direito e atropela o velho. Fala, o motoqueiro vem vindo atrás e fala, aquele miserável parando o carro no meio da rua, blá, mata o velho. A gente precisa tomar um cuidado, você precisa olhar antes de você fazer uma gentileza, porque pode ter um troglodita vindo atrás como um rolo compressor e vai passar por cima. Eu não estou falando brincadeira não, estou falando verdade. Eu tomo um cuidado, irmãos, porque às vezes eu quero fazer uma gentileza, mas se eu fizer, eu mato o velho. Desculpem a jocosidade da frase, não mato o velho, né? Mas é verdade. É verdade, você coloca vidas em risco, né? É complicado. Tem que tomar cuidado. Então nós precisamos andar nas boas obras. Vamos fazer tudo o que temos que fazer, que qualquer um pode fazer, vamos fazer, excedendo a justiça dos fariseus. Mas se nós não cumprirmos com a nossa tarefa como nova criatura, nós não fizemos as obras que Deus mandou a gente fazer. Então a graça dele se revela no fato de que ele não somente nos tira do lamaçal, nos une a Cristo, mas nos dá o ministério de Jesus. O propósito dele para nós é sermos pessoas parecidas com Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que não é uma pregação de entusiasmar, mas é uma pregação de conscientizar. Eu não vim aqui a fim essa noite de que você se entusiasme. Eu vim aqui a fim de que você seja liberto. Liberto do quê? Da ideia de que você tem que se salvar. Jesus já te salvou, creia. De que você se liberte da ideia de que você pode alguma coisa no mundo espiritual. Você não pode, só poderá em Cristo. Da ideia de que você muda de religião e você mudou para uma religião melhor. Todas as religiões, escute isso, todas as religiões não prestam, não valem para nada. Desculpe a minha grosseria, não presta, religião não presta. Sabe por quê? Porque religião prende a gente, religião faz a gente cumprir rituais, religião faz a gente achar que fazendo aquelas coisas a gente vai agradar a Deus. Cristianismo é outra coisa. Cristianismo é mudança de natureza. Cristianismo é deixar de ser um homem do curso do mundo e ser um homem que anda no propósito de Deus, ligado a Cristo Jesus. É receber nova natureza, é nascer de novo, é outra coisa, é outra dimensão. Não é viver diferente, não é viver a mesma coisa de forma diferente, não é pintar a guia e sarjeta, pintar as árvores para parecer mais bonito. É outra história, é outra vida, é outra criação. Por isso ele nos chama de novas criaturas. Ele fala que nos criou novos em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou para andarmos nela. Se você simplesmente mudou de religião, você continua perdido. Se você está fazendo da Igreja Evangélica das Nações a tua religião, você está perdido. Você precisa de Jesus. Você precisa mergulhar fundo em Cristo. Você precisa amar esse Deus de todo o coração, porque Ele te agraciou quando você não merecia. E agora que você está agraciado e ainda não merece, viva pelo amor e pelo amor a Ele, por amor a Ele. Como? Ficando emocionadinho na igreja quando toca as músicas, quando o pastor prega. Também, legal, é bom isso. Mas mais do que isso, fazendo o que Ele quer que você faça. Amém? Quantos aqui podem se salvar? Levante a mão. Você pode se salvar? Tem certeza que você pode ir para o céu sozinho? A pergunta acho que não foi bem feita, né?
Quantos aqui ainda concluem que com os seus próprios esforços você pode ir para o céu? Levanta a mão. Quem acha que pode com as suas próprias forças, com a santidade dos seus atos, ir para o céu? Agora, quantos aqui hoje reconhecem: eu não posso, mas Jesus me salva de graça? Quantos podem reconhecer isto? Eu sou salvo pela graça de Deus. Amém. Quantos podem reconhecer que esta salvação pela graça te dá o direito de fazer o que você quer? Levante a mão. Você pode fazer o que você quer agora por causa da graça? O que você pode fazer? Então agora eu vou fazer a outra pergunta. Quantos reconhecem que por causa desta graça você tem boas obras que Ele preparou para você fazer? Levante a mão. E você vai viver essas boas obras. Amém? Amém? Deu para entender a diferença? Amém? E eu glorifico a Deus por isso, porque não precisamos mais, não é, Gisele? Graças a Deus, não precisamos mais viver com medo da morte, com medo do pecado. É claro, mas a mente da gente às vezes não embroma, a gente embroma. Mas o que nós temos que responder? Está escrito: Ele me salvou juntamente com Cristo. Eu fui salvo pela suprema riqueza da graça de Deus. É muito rico, amados. É muito rico. É muita coisa. Não trate de qualquer jeito. O que você tem? Pense um pouquinho. O que você tem de mais valioso na sua vida? Obviamente sem ser a sua vida. E algumas pessoas têm coisas que elas acham tão valiosas que até a vida delas não é preciosa para elas por causa daquelas porcarias, né? O que você tem de mais valioso? Sua casa? Quantos é a casa? Levanta a mão. O carro? Você tem uma joia preciosa? Vocês não estão entendendo, vocês estão pensando que eu estou fazendo pegadinha, eu não estou. Imagina que a gente estivesse naquela igreja que chamam de Universal do Reino de Deus, e o pastor perguntasse para você, naquele momento: o que é que você tem do teu melhor para queimar? Imagina que fosse isso. Qual é o teu melhor? O que é o teu melhor? O que você tem de melhor na terra? Materialmente falando. Quem é a casa? Minha casa é o valor maior que eu tenho. Eu acho que a minha é a minha casa. É algo que eu tenho de maior valor, é a minha casa. Quem é a casa? Levanta a mão. Eu não vou pedir para você dar a tua casa, não. Pode levantar a mão. Quem é a casa? Levanta a mão. Quem é o carro? Quem é o carro? O carro é o bem maior que eu tenho, é o carro. Levanta a mão. Mesmo que você ganhou do pai e da mãe, é teu, você ganhou, é teu. Foi de graça, mas é teu, né? Imagina, irmãos, junta tudo. Junta tudo. Sabe do que Deus chama? Esterco. Ele chama de estrume, comparado à graça dele. A minha casa, meu carro, as minhas roupas, os meus anéis, são estrume perto da graça de Deus. A gente às vezes fica assim diante de uma roupa na vitrine. Eu não vou falar de sapato, não vou falar de sapato, não vou falar de sapato. A gente fica diante de uma roupa na vitrine. A gente fica diante de um carro na vitrine, que agora até carro está na vitrine. A gente vai lá para comprar com o Valceli o apartamento, a casa, e ele mostra para a gente ficar assim diante do panfleto. E quando a gente fala da graça de Deus, a gente fala assim: a graça de Deus. Graça de Deus. Eu queria fazer um desafio para você essa noite, de que você pedisse para Deus te dar no teu espírito a dimensão do que é a graça de Deus. Que você sentisse um pouquinho, sabe aquela... Tem uma música, inclusive, viu Gisele, que fala, eu não sei se é do Fernandinho, fala que Moisés pediu para ver a glória de Deus. Aí eu acho que eu vou subir a montanha. Eu acho que é essa aí. E antes de cantar ele fala sobre isso. E eu achei muito legal. Eu gostaria que vocês tirassem essa música. Eu vou subir a montanha.
Eu quero ver a face dele, né? É difícil ela, né? É complicada? Não hoje, não hoje. Vocês tirassem aí um dia para a gente cantar, para a gente adorar com ela. E ele fala sobre isso, que Moisés experimentou sair do Egito, viu a nuvem, ele viu a coluna de fogo, ele viu o mar se abrir, ele viu as vitórias sobre os midianitas, sobre os amalequitas, ele viu Deus fazer tantas coisas, mas chegou um dia que ele falou: Deus, eu quero ver mais do que as suas coisas, eu quero ver o Senhor, eu quero vê-lo. Deus falou: mas você não pode me ver, porque senão você será consumido. Deus falou para ele: mas eu vou deixar você ver um pouquinho da minha glória. Então você fica aí na fenda da rocha, quando eu passar, eu vou deixar você ver. Aí Moisés viu e o rosto dele ficou encandecido. Peça para Deus essa semana para você entender um pouquinho da graça dentro do teu espírito, para que um pouco desta graça inunde o teu ser de compreensão. O que é isso? Qual a dimensão disso? Deus, eu quero entender mais. Eu tenho certeza que Deus vai te agraciar de uma forma maravilhosa. Amém? Eu gostaria de pedir a todos vocês que estão vivendo lutas, eu queria que essa graça de Deus se manifestasse na sua vida. Nós já oramos, já intercedemos, mas eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse em pé. Todos vocês estão vivendo lutas, aquelas lutas que você está precisando de socorro mesmo. Você está precisando da mão de Deus ser estendida sobre você. Fique em pé e levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você pode pela fé ver Deus olhando para você agora. Deus olhando para as suas mãos. Diga para Ele: Senhor, eu estendo as minhas mãos, porque sei que a tua graça é rica, é supremamente rica, e o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, de bondade. Estende a tua mão agora e me pega pela mão e me tira dessa luta, me tira com uma vitória. Eu quero a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Continua com a mão levantada assim. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor atenda ao clamor deste povo, que o Senhor atenda o clamor desta gente. E eu quero pedir agora que o Senhor sopre uma vitória, que o Senhor agora, Deus, que o Senhor agora chame à existência uma vitória que eles não conhecem, que eles nunca viram, da qual eles nunca ouviram, que eles jamais puderam imaginar. Que venha sobre eles esta vitória, na área que eles estão precisando, e que eles possam testemunhar como é bom viver para o Senhor, como é bom se relacionar contigo, em nome de Jesus. Por isso, em teu nome, eu profetizo: vitória venha sobre eles, graça venha sobre eles, bênçãos venha sobre eles, livramento venha sobre eles, harmonia venha sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebam, amados, recebam, em nome de Jesus, em nome de Jesus.